Tudo bem, pessoal? Maravilha. Passador, tá? Aqui. Tranquilo. Estou abrindo aqui. Valeu. Maravilha, pessoal. Hoje pensei bastante sobre o que falar aqui, porque dá para metadesign puxa muitos assuntos. E o workshop de manhã ajudou para ver como é que ressoou com o pessoal e como é que a gente poderia fazer uma conversa que fosse mais ampla, mais universal, fizesse mais sentido para todos vocês, né? Sempre faço isso, eu vou para os eventos e ajusto a apresentação que eu ia fazer de acordo com o que de fato aconteceu. Eu mandei um PDF, né? Não podia. Eu só não começo porque a parte visual ajuda a pessoa. Posso propor uma brincadeira para todos vocês? Maravilha, pessoal. Sem pensar muito, sem sofrer muito com o que você vai pensar, imagina 3 animais, mas lembra da sequência dos 3 animais. Isso é individual. 3 animais. Pensaram os 3 animais? Lembra a sequência? Fala para quem está do seu lado, os animais que você pensou. Na sequência que veio, tá? Quem conhece essa... Voltando. Show. Eu vou falar no final o que é isso, tá, pessoal? Não é brincadeira, fala agora, senão vocês vão ficar loucos. Pessoal, o primeiro animal é o jeito que o mundo te vê. O segundo animal é o jeito que você se vê. E o terceiro animal é o que você é de fato. Não fui eu que escolhi os animais, pessoal. Valeu. Vamos lá. Fudeu, né? Puxa um assunto desse, não tem mais... Agora vocês conversam aí que eu vou dar um rolê, aquela coisa. Tá bom, pessoal, vamos lá então, vai. Aqui tem 2 temas que me movem muito, vocês devem saber, espero que movam vocês também, que é transformação social e liberdade, né? No meu doutorado eu pesquisei muito o conceito de liberdade, não sei se vocês sabem, tem definições filosóficas para o que é liberdade, e eu fiz uma modesta contribuição para essas definições que tem a ver com complexidade. Para não me compridar muito essa parte filosófica, quanto mais complexo um sistema, mais oportunidades de liberdade você tem. Quanto mais simples o sistema, mais restritivo ele é, menos oportunidades você tem. Então, deixa isso fermentando na cabeça de vocês. Inclusive, esse é um pedido que eu faço para vocês, é não encanar muito se o que eu falar para vocês não fizer sentido na hora. Porque o seu subconsciente está escutando também e em algum momento depois vai fazer sentido. É bem comum, quem trabalha comigo, eu falo um monte de coisa, aí as pessoas... Aí depois de um tempo, falam, Caio, aquilo que você falou aquele dia. Eu falei, então, deixa fermentar. Não precisa entender tudo na hora, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. E a gente fala muito de ecossistemas, obviamente, tá bom? Pessoal, essa é uma imagem. Quem conhece meu trabalho sempre usa essa imagem. É uma provocação que eu faço, que eu falo que essas 2 figuras têm mais em comum entre elas do que com a gente. Na nossa vida urbana, que a gente está acostumado a viver, nas grandes cidades, trabalhando que a gente trabalha, a gente está meio distante dessas 2 figuras. Né? Não vou explicar muito bem por que agora, mas deixa fermentando também. Outro ponto importante que eu sempre provoco as pessoas é que a gente está vivendo num período ainda colonial, acreditando que o colonialismo terminou, mas não terminou ainda, e a gente talvez esteja agora vendo, assistindo no mundo, nessa reviravolta geopolítica, de fato, o fim do colonialismo. Muita gente fazendo assim, né? Se eu falasse sobre isso há 20 anos atrás, as pessoas falaram, não, o Brasil já não é colônia faz 200 anos. Se fosse, né? Se fosse. Muito bem. Aí, metadesign, pessoal, já começo definindo. Tem muitas definições de metadesign, mas eu gosto bastante dessa. Foi proposta por um urbanista, esse carinha, eu sei que não dá para ler, mas está escrito Vark George aqui, que é um urbanista indiano, e ele propõe que metadesign é a seguinte coisa. Quando eu estou projetando algo relativamente simples, como uma cadeira,
O designer consegue ter uma relação direta com o que ele está criando. Ele vai lá e projeta. Quem é formado em design de produto sabe que isso é possível. Você desenha a cadeira, vai para a oficina e faz a cadeira com a tua mão. Tudo bem. Agora, uma cidade não dá para fazer isso. Uma cidade é um objeto complexo demais. Então, o que você faz? Tem que criar um objeto intermediário, que ele chama de ambiente de decisões. Nesse ambiente de decisões, outras pessoas, observando aquilo que você está descrevendo aqui, trabalham a partir daí e criam coisas. No caso do urbanismo, pessoal, isso tem nome, chama-se plano diretor, tá? Não tem nada de incrível nisso aqui. Quem trabalha com software, pessoal, é o software. Outras pessoas vão usar o seu software para fazer outras coisas. Então, você vai começar a perceber que metadesign é uma coisa que não é incomum. O que é incomum é ter consciência de que está fazendo metadesign. E isso é bem incomum. Muita gente faz metadesign. Eu acho que, na verdade, ser humano é fazer metadesign, mas a gente muitas vezes não tem consciência, não faz intencionalmente e perde muitas oportunidades, tá? Maravilha. E metadesign é uma coisa antiga, pessoal. Metadesign foi proposto no começo da década de 60 por um designer da escola de Ulm, vocês conhecem, né? O design no Brasil deve muito a um desses caras, que é o Gibbon Zip, mas não foi ele que propôs. Quem propôs foi o Andries Van Onck. E tem uma longa história, são 60 e poucos anos, né? Desde 63 até hoje, são 63 anos. E no meio do caminho eu trombei com isso, né? Precisa ver como é que essa lavoura estava quando eu encontrei esse negócio. Ninguém levava muito a sério a metadesign, eu achei curioso, eu falei, esse negócio é legal, comecei a desenvolver no meu doutorado, e aí cheguei na minha abordagem, que é baseada nessas quatro ferramentas cognitivas que se aplicam a qualquer abordagem de design ou projeto, tanto na engenharia, quanto no urbanismo, quanto... Estava aqui a Camila falando de projetos de programas pedagógicos, educacionais, também se aplica a isso, basicamente é pensar a partir de linguagem e abstração, pensar visualmente a partir de diagramas, pensar por meio de procedimentos. Quem estava de manhã na oficina lembra que a gente criou um procedimento, que é um jogo. A gente pode entender que jogos, o jogo é um termo geral para descrever o processo que os seres humanos interagem. O jogo do game, de diversão, da competição, é só um subconjunto desse conjunto maior de procedimentos de interação social, e a emergência, que basicamente tem a ver com trabalhar com inovação e improvisação, né? E não vou me deter a isso, porque aí é muita coisa para falar, eu vou focar especificamente em outros aspectos. Quem quiser ler a respeito, tem toda a produção aí do livro, que eu não sei, algumas pessoas conhecem. Há pouco tempo, um coletivo internacional, que eu fazia parte, publicou um livro pela Routledge, discutindo justamente meio ambiente. Vivo soltando textos online, que é o jeito mais rápido que eu encontrei de publicar. Então, no Medium tem um monte de coisa, e artigos científicos vocês encontram tanto no meu site quanto por aí. É só botar meu nome que vocês encontram. Maravilha. Aqui um pouco dos clientes que eu tenho aplicado a metadesign. De repente virou um brilhão da cara de vocês, né? Eu fico aqui um negativo aqui na frente. E alguns projetos grandes, né? Que é vocês conhecem o GovBR, né, pessoal? Então, todo o processo colaborativo do GovBR, quem coordenou foi eu e minha equipe. A Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, o desenvolvimento urbano sustentável, em geral com o governo, esses projetos. Aqui no meio privado, alguns clientes, ou setor, terceiro setor, né? E legal, vamos entrar no conteúdo, pessoal. Quando a gente olha uma fachada dessa, pessoal, um edifício lá do Corbu, todo mundo... Tem arquiteto aqui na plateia, pessoal? Ai, que bom. Essa praga. Vocês sabem que eu me lido bem com vocês. São designers, os arquitetos me odeiam. Eu não sou ovelha negra, pessoal, eu sou a barata escrota, que eles não querem ver. Isso aqui é do Corbu, é Corbu e Le Corbusier, pessoal. Corbu é apelido que os arquitetos dão. Isso aqui é uma fachada no prédio dele, a gente olha para uma fachada no prédio desse, isso é organizado, certo? Essa estrutura ortogonal, super organizada, né? Acho que é consenso que isso aqui é organizado. Agora, quando a gente olha para uma imagem como essa, você fala, isso aqui é organizado? Estou vendo gente fazendo assim, para um ecologista, pessoal, ele vai te descrever, ou um mateiro, ou um indígena, ele vai descrever cada planta. E a gente sabe que pela ecologia hoje em dia, nada está fora do lugar aqui. Então, é altamente organizado. Mas para quem vive na cidade, pessoal, o nome que ele dá para isso aqui é mato, né? Sei lá, bagunça, medo, bichos peçonhentos, não sei, coisa que dá para comer, coisa que não dá, coisa que me mata, coisa que eu mato, sei lá. A gente não sabe como lidar com isso, mas é altamente organizado. E aí, pessoal, do que a gente está falando, né? Como vocês sabem, o metadesign é um jeito de a gente lidar com a complexidade. E aí, qual que é o oposto da complexidade? Eu vou usar muito esse template de slide ao longo da apresentação. E em cima vai ter esse verdinho, vai ter complexidade, embaixo esse cor, sei lá que cor é essa, tem a ver com reducionismo. O que é reducionismo, pessoal? É o oposto do complexo. O complexo é o tecido junto, aquilo que não dá para separar, senão você mutila as partes.
Então, dá para separar como é que eu descrevo o complexo. A gente descreve de maneira precária, incompleta, mas o complexo somos nós, o complexo é a economia, o complexo é o ecossistema. Tudo que é vivo é complexo. Sabe aquela coisa de secar o sapo para entender? De secar o sapo mata o sapo, certo? Aí você faz um diagrama do sapo, descreve como é que é, beleza, vê uma imagem e fala, isso é um sapo. Você fala, não, sapo é aquele negócio coachando no chão e pulando, isso é um desenho de sapo. O desenho do sapo é uma redução que a gente faz para poder entender o mundo. E tem uma frase famosa que é: o mapa não é o território. Já ouviram falar disso? O mapa não é o território. E a gente fala, mas é óbvio que é. Óbvio, caramba. Duvido que você já não tenha. Aliás, tenho certeza que vocês já confundiram o mapa com o território. O que é isso? Achar que o que está na tua cabeça vale mais do que o que está no mundo. O que você acha que o mundo é, vale mais do que o que o mundo é de verdade. Inclusive, vale para nós mesmos. O que eu acho que eu sou, lembra do bicho, pessoal? Que a gente falou mais cedo? O que eu acho que eu sou vale mais do que o que eu de fato sou. O que é estranho, né? Então vamos lembrar, tá? Em cima tem a ver com aquilo que a gente quer promover, quer entender, como é que a gente trabalha com isso. E embaixo está uma série de valores e princípios que a gente precisa entender e superar. Porque não dá mais para viver no mundo reducionista, tá? E aí, pessoal, quem conhece a ladainha do Caio? Estamos falando da ladainha? Papo do padre, né? Eu sempre falo disso aqui, quem trabalhou comigo em alguns lugares vê, são os setores da economia. Eu vou falar disso, pessoal, porque é para a gente entender que a gente já está vivendo em outro mundo e não se deu conta. Então, vocês conhecem os setores da economia, pessoal? Certo? Qual será que é o maior, pessoal, no Brasil? Primário? Quem que achou o primário? Levanta a mão, pessoal. Uma galera. Aí tem gente que fala, ai, pegadinha. Vamos lá, pessoal, para não sofrer muito. Isso é o Brasil hoje. Primeira coisa que eu falo é, cala a boca, agro. Né? Para de encher o saco, pessoal. Então. Segundo, pessoal, o Brasil já foi mais de 50% industrial, década de 70. Já foi, não é mais. Note, pessoal, em nenhum momento na história do Brasil teve queda de produção, no setor primário nem secundário. O que aconteceu foi, os outros setores foram crescendo. Então, quer dizer, vocês vão entender daqui a pouco, que eu vou mostrar a evolução nos Estados Unidos, que tem um gráfico bonitinho para ver isso. E a gente está predominantemente nesse setor, pessoal, que é onde a gente acha que quem está aqui nessa plateia trabalha. Não, a gente trabalha aqui, tá, pessoal? E dá para sacar, pessoal, que o setor quaternário, que a produção de conhecimento é 3 vezes maior do que o setor primário, os números estão arredondados, tá, pessoal? Dá para acreditar? Não, Brasil não é isso. Cuidado, o colonialismo está na nossa cabeça. O que a gente acha que é e o que o mundo é de fato, tá? Legal. Só que um ponto importante, pessoal, é quando aconteceu o pico de cada setor. Isso aqui também tem a ver com a evolução histórica, tá? A humanidade inteira já foi predominantemente agrícola. Já foi, não é mais. A maior parte das pessoas moram em cidades hoje em dia. Então, como é que a gente vai estar no agro, pessoal? Né? Além do que, vocês vão entender daqui a pouco, que não dá para ganhar dinheiro com isso aqui, tá? Quando aconteceu a Revolução Industrial e quando aconteceu essa transição para o setor terciário, a gente nem viu. Não viu porque foi recente, pessoal. Foi recente. Não deu tempo de entrar no imaginário público. Tem gente que ainda acha, pessoal, a gente fica assistindo Senhor dos Anéis, a gente acha que está aqui ainda. Né? Game of Thrones, etc. A gente acha que o mundo é assim. A gente fica delirando em cima de coisas que não existem mais, tá? Muito bem. Agora, e se fosse assim, pessoal? E se eu disser para vocês que será logo mais assim? A gente está passando por essa transição. Que mundo é? Não é muito cacique para pouco índio, não? Então, e talvez seja. Que mundo é esse? É difícil descrever esse mundo. Tem gente que duvida disso. Inclusive, tem antropólogo americano que fala que é elite overproduction. Já ouviu falar disso? Superprodução de elite. E aí fala que isso é o prenúncio de um fim, de um colapso, guerra civil. Talvez não, pessoal. Acho que não vai ser não, tá? Acho que vai ser uma coisa muito positiva, mas enigmática. Muito bem, para quem não acredita, isso aqui é a evolução do PIB norte-americano nos últimos 200 anos. Então, o serviço ao tamanho, pessoal, lembra, é porcentagem, tá? Se você fosse colocar em números absolutos, seria um gráfico absurdo, que ia crescer assim... E o que ia crescer, basicamente, é porque a indústria e a agricultura ficam mais ou menos igual, cresce só um pouquinho, enquanto o setor terciário, cresce pra caramba. Isso vale para o mundo inteiro. Isso é mundo inteiro, pessoal. Dá para ver os países aqui? O azul é serviços. Isso é, se não me engano, é Uganda, é isso? Não é Uganda? É Uganda, exatamente. Uganda, pessoal, África.
O mundo inteiro está passando por isso. O setor primário, no mundo inteiro, está desaparecendo. Ah, não vai ter comida? Vai ter sobrar comida, pessoal. Não está sobrando comida no mundo. Tá? O mundo está mudando muito rápido, a gente não está percebendo. Não é? E por que está mudando rápido, pessoal? Porque se ganha muito pouco dinheiro. Imagina o ticket médio, X, pessoal, não importa o valor exato. Quanto vale um produto aqui? Vamos dizer que é X. O mesmo produto processado, pronto para ser consumido, no mínimo 5x. O mesmo produto, pessoal, sendo consumido no serviço, tipo aqui nessas lojinhas, restaurante, etc., começa em 30x. Se você souber como explorar conhecimento sobre aquilo, você pode ganhar o suficiente para pagar pelos outros setores. Já viram falar de renda mínima universal, pessoal? De onde vem o dinheiro? É estranho, é um modelo de sociedade estranho, pessoal. A gente está inventando isso agora. Então é difícil imaginar isso, mas vamos imaginar junto. Como é uma economia orientada à criatividade, que a gente tem 75% da população ali no setor terciário? Como é que é isso? Eu não sei dizer de pronto para vocês, mas eu tenho indícios, tá? Primeira coisa, explosão da classe média. A fatia de dentro é daquela região do mundo, a Ásia, quando era em 2009 e o tamanho até 2030. E repara, por favor, aqui, quando a gente olha para a América do Norte e Europa, que o crescimento é pequeno. Agora, na América Latina e Ásia e na África, é enorme o crescimento. Então, a maior parte da classe média global estará fora dos Estados Unidos e da Europa. Estão sabendo que os Estados Unidos e a Europa estão quebrados, pessoal, financeiramente? Gente batendo palma aqui. Yes! Né? Pode ser uma salva de palmas para o fim da Europa. Aquela coisa. Não é? Já deu, né, pessoal? Pagar pau de gringo. Já deu, né? Chega. Muito bem. Bom, quem está começando a dominar o mundo é essa patota, que é um bloco socioeconômico e político que não tem centro. A China, que poderia exigir para si ser o centro, não está exigindo. Engraçado, né? Então. Isso aqui também é a evolução do IDH brasileiro, pessoal. Não tem nenhum estado no Brasil hoje que estava tão ruim quanto São Paulo estava em 1990. Então, a gente acha quem está mal, vai e volta, né, pessoal? Graças a uma certa pessoa que entra no governo federal de vez em quando, as coisas se recuperam, né? Mas tudo bem. Só que o problema é esse, pessoal. Que mundo é esse? Isso aqui é o número de planetas Terra que, se todo mundo no planeta vivesse como australiano, pessoal, quantas terras precisaria? Se todo mundo vivesse na Índia, quantas terras precisaria? Esse é o problema. Aquele sucesso que eu falei até agora gera um problema, temos que superar esse problema, senão a gente vai viver aqui, pessoal. Isso aqui são as áreas inundadas daqui a 60, 70 anos do Brasil. Floripa, pessoal, toda essa região mais... Aqui, por exemplo, está cheio d'água, com certeza. Então, pessoal, a gente herda uma velha classe média e seus hábitos, só que a gente precisa construir uma nova classe média. Essa é a nossa tarefa de quem está aqui nessa plateia. Porque não adianta esperar que outras pessoas façam isso, porque tem a ver com cultura. E designers trabalham com redesenho da cultura. Maravilha. Muito bem, pessoal, a mudança é óbvia que a gente tem que fazer mudança, mas está difícil acontecer. Então, outro ponto importante para nós é que esses são estoques ecológicos, pessoal. Está na nossa mão essa virada. Tá? A gente herda esse mundo, esse jeito de ver as coisas, e a gente está tentando construir esse outro mundo, essa outra maneira de ver as coisas de maneira muito mais complexa. Tá? E a gente chega num ponto importante, pessoal. Qual é a virada? A virada não é tecnológica, porque a gente já sabe o que fazer tecnologicamente. A virada não é econômica, pessoal, porque se deixar na mão de financista, não vai mudar nada. Então, não é por lá que vem. Vem uma mudança de governança. Tá? E o que é governança? Governança, pessoal, isso aqui é um pouco da teoria da governança, tá? A relação entre governo, Kuber, que é timoneiro, e ciber, de cibernética. O ponto importante é, a governança é o jeito que o corpo coletivo está conectado e ele funciona. Então, como é que um coletivo de pessoas se entende e entende o mundo e opera no mundo? Isso é governança. E a grande questão é, nós precisamos criar novos sistemas de governança, que sejam mais humanos, de fato, mais pragmáticos e consigam lidar com complexidade. Você deve conhecer esse diagrama, pessoal. Quem conhece? Isso aqui já é quase um clichê. Nossa, só isso? Vamos lá, pessoal. Se tem um takeaway, tirem essa foto agora, pessoal. Essa foto é importante. Isso aqui, pessoal, as bolinhas desses diagramas são as mesmas nos três, tá? As mesmas bolinhas. Elas só estão conectadas de um jeito diferente. No primeiro, estão todos conectados com o centro. No segundo, tem esses centros regionais aqui. E nesse aqui, não tem centro. Dá para entender que os dois primeiros são hierárquicos e esse último é não hierárquico? Muito bem.
Por que esses diagramas são importantes, pessoal? Eles foram publicados nesse artigo do Paul Baran, em 64. Isso aqui é a base técnica da internet. A internet é um sistema distribuído. Muita gente fala que quer descentralizar a empresa, descentralizar o controle. Quem conhece DAO, pessoal? Decentralized Autonomous Organizations, né? Não é decentralized, eles estão querendo dizer distributed, distribuído. Por exemplo, blockchain é distribuído, pessoal. Definição técnica do blockchain é um livro caixa distribuído. Por que distribuído? Ninguém manda, está espalhado numa galera. É para cá que a gente vai e está difícil. A galera está se agarrando nisso aqui como se fosse uma boia, porque aqui está um sistema hierárquico, que a gente acha normal e a única maneira de organizar as coisas. Mas tem como fazer isso, pessoal, e o pulo do gato é esse. Uma organização formal, pessoal, uma instituição, é uma árvore. Ela é hierárquica. Dá para ver um organograma de uma empresa aqui? É isso, e não adianta dizer que não é. Ah, mas tem a holarquia, tem a holocracia, tem um sistema descentralizado de deliberação. Blá, blá. Você vai frigir mesmo o ovo ali, você vai ver o que sai, tá isso aqui, tá? Difícil escapar disso, porque por lei é isso e tem motivos antropológicos para ser assim. Não vou me deter nisso agora, tá? Então, quando a gente fala de colaboração, pessoal, que é um jeito de a gente mudar a governança, não é abandonar isso para sempre, é abandonar temporariamente para vir para cá. Dá para ver o que a gente está fazendo, pessoal? As mesmas pessoas fazerem isso. E o que é isso, pessoal? Quem estava no workshop de manhã viveu. Viveu isso aqui. Temporariamente você deixa de ocupar um lugar institucional, você deixa de ser chefe de departamento, sujeito, ou então, sei lá o que você é lá, presidente, e você é só uma pessoa. E essa pessoa basta para poder participar disso. A parte legal, pessoal, é que assim que você faz isso, não tem limite, pessoal. O sistema distribuído não tem cerca. Não dá para limitar. É basicamente a fofoca. Fofoca como cola social. Você não escolhe com quem você fofoca com todo mundo, né? Aliás, não tem como limitar isso. Beleza, só que o pulo do gato é, pessoal, como é que a gente desce para cá, desce para o Play para brincar, descobre um monte de coisa interessante colaborando, e vocês sabem fazer isso, pessoal. Toda vez que você faz um workshop para definir mapeamento afetivo, para fazer canvas, você junta uma galera para pensar junto, é aqui embaixo que você está fazendo isso. Só que você tem que processar essa informação para ela poder voltar para lá, para convencer aquele cara que está no lugar institucional dele, o reizinho, o chefinho, o líder chatinho, entender o que está aqui embaixo, senão ele não entende. Então você tem que aprender a descer e subir, oscilar, descer e subir, descer e subir. Tudo bem? Para você ter essas duas coisas aqui, você ter cooperação e colaboração, você ter uma institucionalidade que funciona, de fato, a gente não vai desmontar estruturas organizacionais, a gente vai só questioná-las temporariamente. E ter também isso aqui, essa continuidade comunitária. Isso aqui, basicamente, é a comunidade, tá, pessoal? Muito bem, isso aqui é um diagrama que eu não vou me deter, é só para demonstrar o tipo de estudos que a gente tem feito para entender as formas diferentes de governança. Aqui, pessoal, tem a colaboração máxima que a gente pode ter. Grupos colaborando e criando juntos. E lá na ponta, a gente tem o oposto disso, que basicamente é uma eleição. O que é uma eleição? Você recebe uma listinha de opções e escolhe uma opção. E a gente acha que isso é bom, que a gente dá conta da democracia com isso. Assim como a gente acha que a melhor maneira de fazer democracia é fazer uma reunião como essa, botando o microfone aberto, vocês se inscrevem para falar, cada um pode falar 5 minutos, e isso a gente considera que a gente escutou. A gente fez uma escuta pública. Já ouviram falar disso? Pessoal, não serve para nada. É uma disputa pelo microfone. Já viram isso? Gente se estapeando e berrando no microfone. Ah, não terminei ainda. Acabou seu tempo, meu senhor. Mas não terminei. Aquele berreiro. Não serve para nada, pessoal. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar com pequenos grupos, e esses pequenos grupos vão se articulando e vão se embaralhando, criando inteligência coletiva e geram muito conteúdo. Para aqui embaixo, pessoal, de fato, a gente tem um novo tipo de democracia. E lá a gente tem a velha democracia, que é essa democracia representativa. Eu não estou no Congresso. Tem alguém falando no meu nome lá. Dá certo isso? Mais ou menos. Meio não muito, né? É bem fácil sequestrar esse sistema e transformar numa coisa não tão legal como a gente está vendo. Aqui embaixo, pessoal, eu estou presente. Então, representação lá na ponta e apresentação. Eu estou aqui agora. Presente em corpo, vou trabalhar junto. Desenhar esse tipo de dinâmica social que é a chave dessa mudança de governança. Não é representação, é apresentação, estar presente. E aí, para entender um pouquinho melhor, esse conflito entre documentação e interação. Vamos entender isso, né?
E quem faz design, pessoal, é muito comum acreditar que a nossa tarefa é fazer artefatos, documentos, resultados, deliberações, coisas, né? Um programa educacional é ter todo o material online lá para a pessoa consultar, o artefato feito. Pode ser, pessoal, mas não só isso. A gente precisa entender que a gente promover interação também e desenhar a interação. Quem trabalha com design de interação aqui, pessoal? Tudo bem, é o que vocês fazem aqui. Desenhar a interação ajuda a produzir comunidade, a produzir situações que as pessoas possam colaborar e, especialmente em longo prazo, essa facilitação delongada é o que a gente chama de gestão de comunidade. E, claramente, a gente tem que fazer os dois, né, pessoal? A gente tem que produzir coisas e temos que produzir comunidade. Mas, pegadinha, pessoal, se você for pensar mesmo, o próprio artefato só faz sentido se ele tiver revestido, coberto, tornado vivo pela interação. Do tipo assim, preparei um relatório, quem leu? Trocaram entre quem leu? Criaram uma situação para criar um entendimento compartilhado do que foi lido, do que foi feito? Ou seja, que interação foi feita para o artefato ganhar vida? Pessoal, papel impresso, registro num HD ou na nuvem, não é conhecimento, tá? É registro, é artefato. Conhecimento é o que está na tua cabeça ativo no momento que está ativo, na tua memória. Isso é conhecimento. E as pessoas... Lembra do mapa do território? Não, a gente troca o tempo inteiro isso, pessoal. Muito bem. A gente chega numa provocação que eu tenho feito, especialmente para governo, talvez seja legal para vocês, que a gente precisa incrementar a resolução da governança. Sabe? É bom falar para designers, né, pessoal? Isso aqui é banal, né? Resolução de imagem, né? Então, a governança que a gente tem hoje no mundo é tipo essa imagem toda pixelizada, cagada aqui. Dá para ver que tem uma flor, mas que floresce. Onde é que ela está? Sei lá. E ali você vê, tudo bem, uma flor de Vitória Régia, está na água, etc. Você vê com mais detalhes. Que governança é essa? E que governança é aquela? Então, opa, não trocou. Está invertido, tá? Aquela governança de baixa resolução é o que acontece em grandes grupos, especialmente aqueles que são regidos por estatuto, que é um jeito de desenhar a interação, pessoal. Então, o primeiro design de interação, sabe quem foi, pessoal? Tem nome, vocês conhecem, e é a coisa mais broxante no mundo. É o legislador. Porque ele cria leis, as pessoas seguem as leis, elas interagem de acordo com as leis e tá aí, funciona. Mas não é muito bom. Sabe aquele canal de comunicação nas instituições que não funciona, as pessoas tentam se entender, não se entendem, é tudo demorado, burocrático, 35 vias de um papel para ver se libera alguma coisa, espera que eu tenho ver, não vai dar, e não acontece. Então, é o que a gente tende a praticar em grandes grupos. E grandes grupos, pessoal, é tipo milhões de pessoas. Legislação permite interação entre milhões de pessoas. E a humanidade teve que inventar isso, pessoal. Porque até mais ou menos 8.000 anos atrás, ninguém sabia fazer isso. Foi quando a gente inventou o Estado, a gente inventou legislação, e a partir dessa invenção, a gente conseguiu passar dessa barreira cognitiva e ter grupos desse tamanho. Durante mais ou menos 200.000 anos, pessoal, a humanidade viveu aqui, em pequenos bandos, até 150 pessoas. Os antropólogos conhecem bem. Quem se interessar é o Dunbar. Cadê o Dunbar ali? Dunbar. Sabe o número de Dunbar, pessoal? 150 pessoas? Eu só tenho 150 amigos, já ouviu falar disso? Então, é que, na verdade, a comunidade, pessoal, que produz significado no bate-papo, na conversa, na criação aberta e complexa, não dá para ser maior que 150. Você não lembra quem é a pessoa, você não sabe nem se pode confiar ou não nela, você não sabe quem é. Para poder dar certo, a gente tem legislação, que pouco importa. É uma sociedade de anônimos. Quem é a pessoa? Não sei. Aqui eu conheço um monte de gente de vista, pessoal, porque eu gravo o rosto. Mas a gente não é muito íntimo, né? Andando na rua aqui, sei lá quem é a pessoa, todo mundo convivendo bem. Isso é fruto do estatuto, pessoal. Só que esse estatuto também é de baixa resolução, não permite lidar com os problemas crônicos socioambientais que a gente está vivendo hoje. A gente tem que descer para o play, pessoal. Sistema distribuído, sistema centralizado. E aí, pessoal, só que a gente já conhece isso mais ou menos. A gente fofoca aqui e salta para a plenária. Vocês conhecem, pessoal, a gente usa isso em tudo que é lugar. A gente tem que povoar esse meio do caminho, pessoal. Até provoca quem trabalha com design de interação, começar a imaginar que vocês podem desenhar um monte de coisa para essa escala aqui. Porque para lá, pessoal, já tem quem cuida disso, tá? Chama-se estatuto. Mas quando você cria um aplicativo que milhões de pessoas usam, você pode aplicar esse tipo de pensamento para lá. Legal? Muito bem. Isso aqui eu contei de manhã, né, que tinha o progresso histórico do design, né? 1800, 1990.
né? Nesses 180 anos, a gente foi da imposição à cocriação. E só aconteceu quando a gente rompeu com essa barreira aqui, que é o espaço institucional, e foi para o espaço comunitário. Aprendeu a dialogar corpo a corpo com as pessoas. Na interação, eu crio valor, eu crio entendimento do produto, do sistema e serviço. Imagina aplicar isso para a política, pessoal. Tem a ver com isso. Eu vou pular isso aqui, pessoal, que é muita informação, e a gente chega nisso aqui. Então, o que é esse diagrama, pessoal? Quem conhece o meu trabalho lá com jogos e esse entendimento ampliado do jogo, eu sempre falo desses 4 papéis. Eu tenho que ter o jogador, eu tenho que ter o árbitro, eu tenho que ter o inventor. Qualquer jogo tem isso. Alguns têm o facilitador. E quem é o facilitador, pessoal? O facilitador é o cara que sabe fazer metadesign. Metadesign não é facilitação, pessoal, mas é uma ótima maneira de aplicar o metadesign. E eu acho que hoje em dia ela é prioritária. Só para ter ideias do que também é metadesign, pessoal, sabe design gerativo, que você programa o computador para gerar imagem, tipo design paramétrico, conhecem isso? Isso é metadesign também. Mas isso eu não acho prioritário hoje em dia. Acho mais prioritário entender, a gente entender o metadesign como quem facilita grupos e cria um outro tipo de jogo. Esse jogo aqui, pessoal, que não tem facilitador, é um jogo finito. Ele tem fim previsto. Ele vai acabar. E o jogo infinito não tem fim previsto. E aqui a gente chega num ponto importante, esse é o design tradicional, pessoal. Eu entrego uma solução, acabou meu trabalho. Metadesign convida a gente a entrar num diálogo que não tem fim. Eu tenho uma intenção, eu faço uma intervenção no sistema, algo emerge, algo se manifesta a partir do que se manifestou, que em geral é uma coisa surpreendente. Quanto mais surpreendente, melhor, porque a gente entende isso como processo experimental, e a partir do que emergiu, eu repenso o meu ponto de vista e eu proponho uma nova intervenção. Estão sacando? Então, se a gente conseguir ficar mais tempo aqui, a gente está procurando um espaço de complexidade, um espaço de abertura, de deliberação aberta com o público. Quando a gente cai para cá, pessoal, a gente está querendo chegar logo numa solução, entregar e dar tchau para o cliente, o que seja. Nada contra. Inclusive, é um jogo que a gente pode jogar dentro do jogo maior. Maravilha. E a provocação que eu tenho feito para governo é, se a gente aplicar isso para a política, pessoal, aqui, pessoal, está toda a política representativa. Reconhece os poderes aqui, pessoal? Eles têm relação direta com esses 3 papéis. Historicamente, pessoal, já houve uma disputa por um 4º poder. Já ouviram falar que a imprensa é um 4º poder? É um lugar que não é oficial, mas a imprensa consegue sequestrar boa parte da opinião pública, facilitar essa opinião pública, formatar ela para fazer coisas que elas querem, através da publicidade, propaganda, hoje em dia via as redes sociais. E se fosse um poder formal, pessoal, com orçamento próprio, federal, nível federal, que pudesse operar, inclusive interferindo em outros 3 poderes. Então, tem um projeto de lei deliberando lá, tramitando, perdão, no Legislativo, o poder facilitador ou colaborativo, ela interfere. Fala um pouquinho, pausa, isso aqui tem que levar para o público, isso aqui tem que envolver especialistas, não é só para vocês, deputados e senadores, ficarem delirando aí no gabinete. Vamos transformar isso em público. Transparência radical, pessoal. Imagina uma coisa dessa. Aí vocês imaginam, cara, é louco, isso nunca vai acontecer. Então, se a gente não começa a ventilar logo, pessoal, e começa a transformar todos vocês acharem isso uma coisa interessante, falarem, fofocarem por aí, de fato, nunca vai acontecer. Então, o que eu tenho feito, né? Estou aqui semeando as sementes de um futuro mais interessante. Quem sabe a gente começa a levar isso a sério, né? Enfim, aí eu vou para uma reta final aqui, já acabou meu tempo, então eu vou na alta velocidade, que lembra daquela coisa, pessoal? Complexidade e o reducionismo? Então, o mundo é um ser vivo, pessoal. A sociedade é um ser vivo. O ecossistema é um ser vivo. Só que a gente tenta encarar ele como máquina. E o que é uma máquina? Máquina é um objeto imóvel que tem algumas partes móveis cuja mobilidade delas é previsível e disciplinada. Pensa num carro, rodinha rodando, tudo, freia, acelera, não faz mais nada disso. Pessoal, carro não tem transformer, tá? É só o carro. Moto, esse prédio, qualquer mecanismo, até o computador, pessoal, é um objeto imóvel com partes móveis controladas. Ser vivo não é isso. Todas as escalas do nosso corpo, desde a macroescala até o átomo, tem complexidade em todos os níveis. Na sociedade também, na empresa também, na cultura também. E a gente tenta ver isso tudo como máquina. Lembra? Mapa, território. Muito bem, então vamos entender o que é o ser vivo. É o ecossistema.
que é ecossistema, pessoal? É um sistema vivo. Né? Eco quer dizer casa, né? Não vou entrar muito nessa etimologia, mas tem a ver com entender o mundo como um ser vivo. Né? E o que é um ecossistema, pessoal? Ele tem vontade própria, ele é incontrolável, ele é inesgotável, ele nunca é inaugurado, ele sempre parte de uma coisa que já existe. Toda ação nossa no ecossistema não inaugura nada, pessoal, é só uma interferência em algo que já está acontecendo. É importante ter consciência disso, tá? Mas ele é uma fonte inesgotável de riquezas. E a gente pode fazer uma outra oposição, pessoal, porque é um profissional que tem aqui, né? O jardineiro, desculpa se tiver algum engenheiro aqui na plateia, o engenheiro ou o maquinista. São duas posturas profissionais muito diferentes. Imagina o jeito que um jardineiro pensa e o jeito que um engenheiro pensa. Né? E tem a ver, pessoal, quem está lá em cima está o tempo inteiro aberto a diálogo. Quem está aqui embaixo está tentando controlar o negócio. Aquela coisa retentiva, assim, né? E, de novo, chegamos jardineiro e maquinista. Que postura é essa? Que postura é essa? Se a gente conseguir ficar o máximo de tempo nessa postura, o mínimo de tempo nessa. Não que esteja errado, pessoal, que a gente está cercado de máquinas. A gente tem que saber que lidar com máquinas. Mas não dá para achar que a gente vai resolver nossas questões aqui. Tá? Voltando para essa questão, né? Deu para sacar agora, né? A nossa máquina e nosso jardim. E entendendo que a gente vive em cidades que poderiam ser jardins, pessoal. Isso aqui é São Paulo, região macrometropolitana. Tudo que é verde é mato, pessoal. E não vai ter uma grande cidade global daquela cidade cinza que a gente imaginava nos filmes Mad Max, ficção científica. Não vai acontecer. A gente vai ver uma cidade florestal. Que cidade é essa? Esse é um grande desafio, pessoal. Esse é um pouco o meu propósito de vida, convencer meus colegas arquitetos que a gente tem que viver na floresta e não na máquina. Né? E a gente chega num ponto importante. É muito bom ver uma plateia predominantemente ou quase feminina, mas com certeza, porque, de fato, pessoal, a mente masculina é muito maquinal, muito reducionista. E a mente feminina, como diz alguns teóricos da complexidade, né? Tinha um cara na PUC, lá em São Paulo, que falava a mulher é a portadora da complexidade. Né? E o homem gosta do brinquedinho dele. Né? Então... E aí, pessoal, chega numa outra posição que é, como é comum, quando a gente fala de trabalho político, falar de luta. Quem conhece isso? A luta feminista, a luta pelo fim das 6x1, a luta antirracista, a luta. Eu adoro uma luta específica política que é incrível. A luta pela paz. Luta pela paz. Conhece essa? Percebe uma contradição, pessoal? Então, que tal a gente começar a entender o trabalho político em todos os níveis, pessoal, inclusive na política organizacional, como criação? Não é oposição, encontrar um inimigo, um adversário para vencer. Tem a ver com chamar o cara, desce pro play, vamos brincar. Você pode odiar o cara, engole um pouco em seco, chama o cara para conversar. Que coisas podem surgir ali, né? E aí, pessoal, quem se interessar por isso, tem essas duas teorias da ficção propostas pela Ursula Le Guin. Você conhece a Ursula Le Guin, pessoal? É uma escritora americana de ficção científica que propôs a teoria da bolsa. O que é a teoria da bolsa? Ela fala que a maior parte da ficção, não só científica, mas quase toda a ficção, toda a mitologia do mundo é feita por homens, a partir de uma metáfora da arma, ou do pênis, né? Penetração, machucar, penetrar, né? Matar. E ela fala, que tal da bolsa? O que é a bolsa, pessoal? A bolsa, a gente carrega coisas, né? Você está lá no pomar, pegando frutos e botando na bolsa. Aí você vai fazer uma viagem, você bota na mochila e vai viajar. Né? O que é o útero? Né? Aí tem toda uma provocação aí. O Freud fala da inveja do pênis. Já ouviu falar da inveja do pênis, pessoal? Que as mulheres têm inveja do homem porque tem pênis. Eu acho que é o contrário. Os homens têm inveja da mulher porque ela tem uma maquininha de produzir seres humanos, né? E não pode, o homem não pode fazer nada quanto a isso. Né? E aí, pessoal, de novo, né? A comunidade, a sociedade viva, de trocas constantes, construção de significado o tempo inteiro. E a instituição, que tenta regrar, estruturar, botar regra rígida, né? E a gente chega numa reta final conceitual. A gente não tem que substituir nada, pessoal, não tem que passar limpo a sociedade. A gente cria coisas e vê o que acontece. A gente sobrepõe com o que já existe. Não tem que desmontar nada, temos que propor coisas novas. Essas coisas novas tornam as velhas, se problemáticas, obsoletas. Tudo bem? A gente não tem que entrar em consenso, pessoal. Consenso é impossível. A gente não pensa igual e não precisa pensar igual. A gente pode convergir. Né? E, por fim, cooperação, pessoal, é diferente de colaboração.
O operário trabalha na fábrica e não tem que inventar nada, ele tem que seguir ordem e trabalhar na linha de produção. Ele é peça da máquina. Colaboração, pessoal, tem que ter a ver com laboratório, experimentação. Eu não sei o resultado da experimentação. Se soubesse, não era laboratório, era linha de produção. Então, a gente tem que falar mais de colaboração e menos de cooperação, entender que são diferentes. Eu chego no final, com essa bomba aqui, desculpa se incomodar alguém, muitos de nós, inclusive eu, pessoal, trabalha muito como escravo. O que é o escravo? Não é só o cara que está com a perna amarrada no lugar e apanha e é mutilado quando não obedece uma ordem do senhor de escravos. É a pessoa que não tem controle sobre o que faz. Não tem controle sobre o que escolhe fazer. E o artista, pessoal, não é só o cara que pinta um quadro, que bota na galeria. O artista é o cara que escolhe o que vai fazer, inclusive escolhe o campo que vai trabalhar e o tipo de coisa que vai fazer. Então, não é só a arte no sentido, né, de coisas bonitas na galeria, é a arte no sentido de autodeterminação. Obrigado, pessoal.